E aí eu me deparo com um livro do Paulo Perdigão, né, chamado Anatomia de uma Derrota. E esse livro retrata, ele disseca, né, por isso que é Anatomia de uma Derrota, a final do Maracanã de 50, na qual o Barbosa, que foi um dos excepcionais goleiros brasileiros, né, da primeira metade do século passado, ele é, junto não só ele, mas especialmente ele é responsabilizado pela derrota contra o Uruguai em 1950, né? E ele até antes de falecer, né, ele usava uma expressão que ficou famosa na comunicação esportiva jornalística, que a pena maior no Brasil é de 30 anos, né? E ele já estava carregando isso por mais tempo, né? E ali escancara para a gente um momento quanto que essa posição especificamente ela carregava consigo e carrega ainda consigo as consequências desse racismo que é presente na nossa sociedade. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é racismo no futebol. O entrevistado é o proprietário da Ginga Futebol e doutor em Educação Física pela Unicamp, Carlos Rogério Tiengo. E o entrevistador é o professor da Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP, e pesquisador de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, Cristiano Ritt. Olá, pessoal. Esse canal de entrevistas é parte do projeto de extensão chamado Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, o GPESP, vinculado à Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Esse projeto é financiado pelo Programa Unificado de Bolsas, o PUB-USP, e tem como objetivo principal criar um canal de análise social sobre o esporte, interagindo com o público interessado neste tema. Eu sou o Cristiano Strebirisse, sou professor do curso de Educação Física da Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador de pós-doutorado aqui da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto e parte do grupo de pesquisa GPESP, também vinculado à EFERP USP Ribeirão. O tema de hoje, racismo no futebol, vai ser tratado pelo nosso convidado, o professor Carlos Rogério Tiengo, que é criador e diretor do Ginga Futebol, que apresenta propostas para o ensino e treinamento do futebol, além de possuir doutorado em Educação Física pela Unicamp, mestrado em Ciências da Motricidade e graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela Unesp de Rio Claro. Atuou também como instrutor e coordenador auxiliar dos cursos da CBF Academy nas licenças CBA e PRO, além dos cursos técnicos de análise de desempenho, treinamento de goleiros e preparação física. Também atuou como analista de desempenho da categoria sub-20 da Seleção Brasileira Feminina e analista de desempenho competitivo do Departamento de Futebol de Base do São Paulo Futebol Clube. Tiengo também é autor do Glossário do Futebol Brasileiro, produzido pela CBF Academy no ano de 2020. Fez parte do grupo de autores e editores dos manuais produzidos pela Comebol nos anos de 2020 e 2021. Tiengo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e dialogar, debater, refletir, né, e analisar esse tema tão importante, presente na sociedade e também presente no nosso futebol. E para começar, já te passando a bola aqui na nossa tabelinha, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Inicialmente, queria agradecer a você, ao professor Renato Marques e todo o pessoal do GPESP pela oportunidade, né, de poder estar aqui conversando um pouco sobre futebol, sociedade, que eu acho que é o que nos une nesse momento, né. Então, estendo os cumprimentos a todo o grupo e meus agradecimentos também a essa oportunidade. Então, Cris, eu sou um garoto, nós moramos próximos, né? Sou daqui de Bauru, do interior do estado de São Paulo, uma cidade que dista aí aproximadamente 250, 280 quilômetros de Ribeirão Preto, onde está localizada a EFERP, né? Acho que como a maioria, como você e todos os garotos brasileiros, né? A maior parte deles, eu tentei ser jogador de futebol, né? Tentei a carreira como futebolista, tentei ser goleiro de futebol profissional, né? Não o fui, porém foi uma experiência que determinou e marcou de forma muito significativa, né, a minha trajetória, tanto profissional, mas especialmente pessoal, haja visto que
atuar num ambiente de formação esportiva e em categoria em base, é sempre um ambiente que traz experiências e emoções e aprendizado significativo, né? E entre os meus 14 e meus 19, 20 anos, eu procurei fazer diversos testes em clube de futebol, né? Foram mais de 10 experiências em diversos clubes do estado de São Paulo e do Paraná, e isso me proporcionou algumas reflexões que me levaram, depois de um determinado momento, para o curso de Educação Física, né? Obviamente que eu tive influência de pessoas muito significativas, treinadores na minha trajetória, que me incentivavam a olhar com outros olhares para a prática esportiva, e já instruía, especialmente eu tive três pessoas na minha formação, com o professor Rubens Venturini, o professor Ademir Afonso e o Roberto Santos, ali na cidade de Agudos, que sempre diziam para a gente que os horizontes da prática esportiva transcendiam as quatro linhas, né? E aí, nesse contexto, eu fui para o curso de Educação Física, ali no final da minha adolescência, início da minha vida adulta, né? Lá nos anos de 2002, né? Parece que foi ontem, mas já tem mais de 20 anos aí desse momento, com 3 ou 4 perguntas que povoavam a minha cabeça, né? Que era, por que eu treino isso? Como que eu devo treinar isso? Quanto que eu devo treinar? Quando que eu devo treinar, né? Como que essas coisas, elas podem ser organizadas. E que, ao longo da minha formação acadêmica e da minha intervenção profissional, eu percebi que essas perguntas são perguntas que me levaram, por exemplo, o estudo de doutorado, tentar entender o currículo, né, que são perguntas que estão presentes na formação curricular. Então, essas perguntas me ajudaram a nortear minhas buscas, né, ao longo da graduação. Eu, como você disse, eu concluí aqui na Unesp de Bauru, e sempre tiveram presente na minha intervenção profissional, tentar entender como que é esse processo de formação de futebolistas, né? E eu venho atuando aí já há mais de 20 anos com esse espaço de tanto da iniciação esportiva quanto da especialização esportiva, né? E o que me faz bastante feliz em poder refletir sobre isso. E, inegavelmente, num país como o Brasil, onde eu penso que o futebol é um dos principais, ou se não o principal produto da cultura corporal de movimento da nossa sociedade, e o seu relevo sob diversas perspectivas, né? Ele traz uma potência muito grande na discussão, e especialmente com o que nos traz aqui, que é o tema de hoje, que eu acho que vai atravessar nossa conversa e as suas implicações, as suas manifestações nesse processo, né, nesse processo que está presente na nossa sociedade. E, Thiago, com toda essa sua rica trajetória, né, como você poderia relacionar suas experiências com esse tema central da nossa conversa, que é o racismo? Eu vou me reconhecer como um homem negro em 2012, Cris. Eu faço uma viagem a Ouro Preto, né? E eu acho que é uma experiência que todo brasileiro tem que ter, né? Foi legal que eu fui num congresso na cidade de BH e no final do congresso tinha uma visita a Ouro Preto. Eu fiz a visita a Ouro Preto. Estava eu e a minha esposa, que era minha namorada naquele momento, né? E nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco a cidade, ali com um guia, né? Que foi muito bacana, uma cidade que mostra a nossa Constituição, né? Naquele momento foi impactante, né? Atravessa você, né? Porque você fica de frente a uma experiência existencial, né? Ali. Naquele momento eu me dei conta de algumas reflexões, né? Esse reconhecimento com a minha identidade. E aí eu comecei a remeter a um passado que para mim foi muito significativo, como eu disse, né? E ao longo da minha formação como goleiro de futebol, a gente escutava algumas práticas, né? Alguns discursos acerca da função, né? E acerca da presença das pessoas pretas, os homens e mulheres negras na função de goleiro, né? E era muito comum algumas manifestações, algumas frases, né? E, eu observava já quanto garoto que por mais que o futebol brasileiro e a sociedade brasileira ser predominantemente composta por homens negros
pretos e pardos, né? E grande parte dos jogadores de futebol serem, né? Nos goleiros eram poucos que faziam, que tinham essa condição, né? E aí, quando eu vou para a iniciação científica, eu tive a oportunidade de ser bolsista do CNPq, né? Na ocasião, tenho uma bolsa PIBIC, e eu estudo a história do treinamento de goleiros na seleção brasileira, Cris. Entre 58 a 2002, eu entrevistei muitos profissionais que foram goleiros, ex-goleiros ou treinadores de goleiro da seleção brasileira no período. Mas eu não tinha essa consciência, claro, né, porque a gente vai ficando mais velho, depois a meu reconhecimento da minha identidade, da minha origem, né? Mas eu tinha feito no questionário de entrevistas que eu usei da entrevista semi-estruturada, acerca dessa pergunta que, por mais que ela não tinha um nível de consciência com o qual eu tenho hoje, mas já permeava as minhas inquietações, né? Porque eu observava que a maior parte dos goleiros que a gente tinha em Copas do Mundo, por exemplo, não eram goleiros negros, né? E aí, naquele momento da entrevista, eu vou tentar entender um pouco isso, e aí eu me deparo com um livro do Paulo Perdigão, né? Chamado Anatomia de uma Derrota. E esse livro retrata, ele disseca, né? Por isso que é Anatomia de uma Derrota, a final do Maracanã de 50, na qual Barbosa, que foi um dos excepcionais goleiros brasileiros, né, da primeira metade do século passado, ele junto, não só ele, mas especialmente ele é responsabilizado pela derrota contra o Uruguai em 1950, né? E ele até antes de falecer, né, ele usava uma expressão que ficou famosa na comunicação esportiva jornalística, que a pena maior no Brasil é de 30 anos, né? E ele já estava carregando isso por mais tempo, né? E ali escancara para a gente um momento quanto que essa posição especificamente ela carregava consigo e carrega ainda consigo as consequências desse racismo que é presente na nossa sociedade. E uma sociedade que naquele momento histórico, 1950, não tinha 60 anos, 70 anos da abolição, aí eu digo entre aspas, né, a abolição da escravatura, né, que a gente sabe das consequências que isso tomou no país, e a responsabilização das pessoas pretas pelo fracasso da nossa sociedade, ela ficava evidente, né? E nós carregamos isso. Vamos ter um outro goleiro negro na década de 60, que é Manga, né, que recém faleceu também. E a gente vai ter um outro goleiro negro assumindo o posto numa Copa do Mundo, a Dida, né? Em 2006 como titular. Dida fez 3 Copas do Mundo, para mim um dos maiores goleiros da nossa história. E para você a gente entender o tamanho do hiato, né, que isso carregava. E eu não tinha compreensão, Cris, como eu tinha dito para você, que como que isso afetava, né, os comentários, né, o que a gente entende hoje, né, como racismo recreativo, né, as expressões, né, que eram presentes, e eu entendia plenamente, hoje entendo plenamente como aquilo foi afetando a minha autoestima, né. Eu não tinha poucas pessoas que eu podia me identificar quanto capaz para assumir aquele posto, né. E se eu fizer uma aproximação entre as posições do futebol e os cargos de poder, de responsabilidade, o goleiro, com certeza, e a goleira também, assumem cargos de fundamental importância para a equipe, né? E aí isso também pode ser uma mimesis, né? Ou uma aproximação simbólica, né? Não sei se eu posso dizer, que também é reflexo da nossa sociedade, também influencia a nossa sociedade, que a maior parte dos cargos de poder também não são ocupados pelas pessoas pretas, negras e pardas, né? Então, por outros grupos que não ocupam os espaços de poder, né? E quanto garoto, a sensação que eu tinha, Cris, é que o gol valia 2 para mim, sabe? E aquilo certamente contornou, e deu contornos à minha personalidade, meu modo de ser, né? A minha exos corporal, né? Como a gente se portava naquele lugar, né? E isso vai contornando, porque é algo que fica subliminar, fica nas entrelinhas, e você nunca sabe com quem ou contra quem, né, nesse caso, você está lutando, porque faz parte de uma estrutura presente, mas que ela vai sendo diluída, entretanto, ela vai achatando, né? O sentimento que eu tinha era de achatamento, né, naquele momento, né?
E aí eu vou discutir isso naquele momento da minha iniciação científica, né, mas não com a profundidade, é um trabalho de iniciação científica. Os depoentes apresentavam que existia, sim, essa presença do preconceito, né, mas ele vinha já se desfazendo, não completamente, como ainda não é, mas que existia, sim, essa questão. Né? Então, ela já aparecia e ela era presente, né? E como na música Coisa de Pedro de Jorge Aragão, eu sentia literalmente na pele isso, né? Como que era vivenciar esse lugar, né? Como era difícil, tanto por não ter pessoas com qual eu me identificava, como esse sentimento que me atravessava por estar nesse lugar no qual era vamos dizer, singularidade, haja visto que poucas pessoas com as minhas, com a minha similaridade, com o que eu pudesse identificar, ocupavam, né? Então foi um pouco disso, sabe, Cris, que me fez refletir muito sobre isso, que me fez a pensar sobre isso, né? E que me faz pensar sobre isso ainda hoje, e que é uma das questões que eu acho mais importantes para o nosso cotidiano, né? E, Tiago, você trouxe uma fala muito rica, né? E estaria até mais à frente que a gente tocaria nesse tema, mas você traz com propriedade a relação dos espaços de poder, né? Fazendo uma relação com a sociedade e o posto de goleiro, né? Você conseguiria também fazer essa relação com o cargo de treinador? Porque você, como disse, né? Se pegar a grande maioria dos nossos atletas, são pretos pardos, né? Quando a gente vai para o goleiro, isso talvez na contemporaneidade, como você disse, pelos próprios depoimentos dos goleiros que você entrevistou, foi melhorando com o passar do tempo, né? Mas a gente observa ainda, especialmente nas equipes de Série A, que são aquelas que têm maior visibilidade televisiva, que estão mais presentes na mídia, né? Os treinadores, em sua grande maioria, são brancos, né? Então, como que você identifica e faz essa relação também com essa ocupação de postos de trabalho em relação ao treinador de futebol, fazendo uma comparação também com o goleiro, que é um cargo importante ali dentro dos 11, né? Essa ausência também de identificação com treinadores pretos e pardos. Não tenho dúvida. Ela é na mesma proporção ou até mais significativa. Ainda mais com o relevo que nas últimas décadas a posição de treinador assumiu, né? E eu extrapolaria essa percepção, e também é um fato que pode ser constatado, acerca de outras funções, como cargos de liderança, em outras posições também que são decisórias, no caso do nosso esporte, e que refletem uma organização social, de uma estrutura social que está posta para nós, né? Que também se reflete na universidade, né? Que também se reflete no meio corporativo, né? Nos quais ainda nós precisamos de políticas afirmativas para que possamos, ao menos, ofertar as oportunidades que nos foram negadas, né? Isso, para mim, é muito evidente, Cris, muito evidente, né? E também isso tem uma consequência, né, Cris, em decorrência de que as pessoas, quanto jogadores de futebol, né, que são oriundas também, e aí eu vou um pouco no Gessé Souza, né, nos seus últimos escritos, que ele fala que o racismo, né, que relacionado à questão da pele, ele transcendeu para outros, ele foi sendo posto para também transferido para outras situações, né, sai da questão da raça para a questão do gênero e também a questão social. As pessoas os jogadores de futebol, como a gente constatou, conversou, eles são, na sua maioria, pessoas de classes sociais menos favorecidas, que também são privados a eles a oportunidade de ter acesso à educação formal, que é uma das consequências da nossa sociedade, né? As pessoas que são em posições sociais menos favorecidas, elas não têm acesso às melhores condições de educação, especialmente quando estão na sua formação. E no caso, e aí vocês do grupo estão um grupo muito poderoso no estudo da dupla carreira, né? Conciliar as duas formações de jogador de futebol e a formação escolar, a formação acadêmica, é muito difícil, torna-se mais difícil para um garoto, o qual as condições para poder ter acesso à escolaridade fica mais comprometedora.
e, consequentemente, quando eles param de jogar, as oportunidades de ter tido acesso a uma educação formal, que o corpo não seja o único meio de conseguir produzir a sua subsistência, que é isso uma das manifestações da exploração, né? Que a gente naturaliza e só usa o corpo como ferramenta, não o intelecto, isso é uma das manifestações do racismo, né? Que a inteligência nunca é, ou melhor dizendo, não é atribuída a, a as pessoas que não estão no centro do poder, que são predominantemente brancas, né? E nos resta o corpo para como manifestação ou como meio de subsistência. Isso reflete porque o treinador, quando ele para, ele precisa, o jogador para de jogar, e predominantemente os nossos treinadores são, um grande grupo são ex-atletas, né, são ex-futebolistas, e isso ainda se agrava mais. E aí a barreira fica ainda maior, né, para que você possa ter acesso a esses cargos de poder. Então, Cris, fica muito evidente para mim e mostra também o tanto que nós temos ainda que caminhar na direção de uma reconstrução de uma percepção social, de oportunização e de condições que a gente consiga enfrentar de forma significativa essa construção que está aí para nós há mais de 300 anos, né, Cris? Então, o futebol, ele, como jogo, como espaço lúdico de liberdade de expressão, interpretação e ação, ele deixa muito evidente para nós o tamanho desse desafio que nós temos, né, Cris? Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.